a alíquota de destino e ficar só com a parte da interestadual. E a diferença deve encaminhar para o destino a partir de 2019, antes fazendo a transição à partilha. Ficou claro aí? Entre contribuinte continua do mesmo jeito, né? Aí só para finalizar, que eu lembrei de uma coisa, né? Quem é que vai recolher esse ICMS? Né? Então, a norma tem que ser inteligente. Quem recolhe o ICMS é sempre o contribuinte. Não é isso? Né? Imagine, se o consumidor tivesse que pagar, você hoje à noite, sábado, vai lá no supermercado, faz aquelas compras todas, chega em casa e antes de consumir, fala, opa, calcula o ICMS, tem que recolher. Aonde é que você vai calcular e recolher? Nunca, né? Então, tem que fazer, não o contribuinte de fato, o consumidor pagar o ICMS, recolher o ICMS, tem que ser o contribuinte. Então, a Constituição já foi inteligente, a emenda constitucional está dizendo o seguinte, né? E criou lá o inciso 8º. Está dizendo o quê? Que nessa operação, esse terceiro exemplo que eu citei, São Paulo vendeu para o consumidor aqui do DF, certo? Então, nesse caso, se o consumidor é não contribuinte, quem vai ter que calcular e recolher é o contribuinte de São Paulo. Agora, se for naquele exemplo 2, continua da mesma forma. Como? São Paulo vende, operação entre contribuinte, a 7%, né? E o do DF, que é contribuinte, assim que, né, o automóvel chegou, o veículo chegou para o seu uso, ele já não teve que naquele mês calcular o diferencial e recolher, não tinha que fazer isso antes, vai continuar fazendo. Porque ele é contribuinte. Perceberam aí? Pois não. Ótima pergunta. Então, o colega foi e fechou o raciocínio, né? Falou, Beto, tá bom, esse exemplo 2 e 3 que você citou aí, eu estou preocupado com a parte da alíquota. Né? E eu entendi que no exemplo 2, por ser uma operação entre contribuinte, né, o supermercado do DF que comprou, né, o caminhão para uso no DF, ele teve que recolher o diferencial. Certo? Então, o que acontece? A alíquota interestadual, e quando chega no DF, né, o do DF, menos a interestadual, diferencial tinha que recolher, e continua sendo. Certo? E agora, quando no terceiro exemplo, São Paulo vende para um consumidor final do DF, né? E-commerce, por exemplo, Lobeto comprando aquele notebook, né? Então, o que acontece? São Paulo, ao saber que está vendendo para o consumidor final de outro estado, aquele vendedor lá já vai ter que saber qual é a alíquota do estado de destino e colocar na nota fiscal. Certo aí? E como quem está comprando é consumidor final, não é contribuinte, ele tem que saber que todo o trabalhão lá, não só de emitir nota fiscal, mas de fazer os recolhimentos do Estado, o diferencial, a partilha, é com ele lá. Certo aí? Tudo isso por uma razão lógica, porque quem tem que apurar e recolher tem que ser um contribuinte do ICMS. Perfeito aí? Pronto, então assim eu fecho a introdução. E aí vamos começar a aula. Perfeito? Bom, vamos lá. Né? O colega teve uma participaçãozinha final aqui muito boa, vamos aproveitar e colocar para todo mundo. Né? O colega diz assim, o diferencial já existia. Né? E o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é ampliar esse diferencial. Então, além do diferencial que já existia, agora tem mais um diferencial que é venda para consumidor final de outro estado, que é o X da questão. Tá ok? Aí, quer dizer que só para isso aí tem esse AUE todo? Tem, porque ele dá trabalho, tem toda uma burocracia, ele tem todo um interesse de organizar isso aí, né? E essa organização não pode ser de um estado só, tem que ser 100% de entendimento, tem que ser feito pelo CONFAS, e já foi feito. Existe o convênio 93 de 2015 do CONFAS, que é tudo para a nossa aula, né, da nossa segunda aula. Sim. Né? Olha só, o colega está dizendo o seguinte, né? Ótima pergunta. Né? Roberto, tudo bem, estou entendendo bem essa questão aí da emenda constitucional que trouxe essa ampliação no diferencial, que é vender ao consumidor final.
Tudo bem. Esse exemplo 3 que você citou, de São Paulo para o Distrito Federal, quer dizer, do Lobeto comprando notebook lá em São Paulo. Né? Então, o de São Paulo, que é o contribuinte, ele tem a obrigação de emitir a nota fiscal direitinho, sabendo qual é a alíquota de destino, né? E recolher 3 ICMS no momento, que é o ICMS de São Paulo, que é o interestadual, né? E pegar o diferencial e fazer a partilha, parte para São Paulo, parte para o DF. Mas, e se esse contribuinte de São Paulo não fizer a parte dele? A responsabilidade solidária existe para com o consumidor final, o Loberto? Não. Né? Esse de São Paulo é solidário também, ele responde. Por isso que, né, quem está prestando concurso para auditor tributário estadual vai estar de olho lá no de São Paulo. Ele não vai sair atrás do Loberto, não. Nem tem como. Vou me esconder, até que você vai me achar. Certo aí? Muito bem. Né? Então, vou para o Japão, trabalhar lá. Né? Porque nesse momento o dólar está quanto? Mais de 4. Né? No meu caso, está valendo a pena eu deixar de ser contador, deixar de ser professor. Vou lá para o Japão, vou lá, né, consertar navios, vou lá, né, economizar no mínimo $2.000. $2.000 a R$4 e sobra quanto? 8.000. Né? Então está valendo a pena. Então, veja que se querer colocar o Loberto como solidário disso aí, vai ter que me achar lá no Japão, né, soldando lá qualquer coisa. Enfim, estou brincando, mas veja que não dá para levar a solidariedade ao consumidor final. Então, é o contribuinte mesmo que é o responsável e solidário, inclusive. Quer dizer que o consumidor, então, Não. Não tem Brasília comprando em São Paulo, não tem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Tá ok? Isso, né? Aí a colega acrescentou lá, a não ser se fosse pessoa jurídica, você quis dizer contribuinte. Não, contribuinte continua sendo aquela mesma regra. Tá? Aquele exemplo 2 lá do trator, a responsabilidade, né, não só do recolhimento, apuração e recolhimento, do diferencial, como solidária é dela. Tá ok? Então, tudo que vocês estão perguntando como profissionais, contabilistas e como futuros auditores aí, é muito bacana. E é isso mesmo. Ótima pergunta, né? Claro que tudo isso é assunto da próxima aula, mas vamos responder aqui para o colega, né? O colega está dizendo o seguinte, Roberto, quer dizer que essa regra geral ou é para alguns produtos? Né? De fato, não dá para ser para todos os produtos, tá ok? Então, há a seletividade aí dos produtos, sim. Tá? Ele não atinge todos os produtos. Por isso é que nós temos que, né, por isso que eu dividi o meu curso dessa forma. Né? Uma, onde eu vou nivelar todo mundo para poder falar de, né, coisas difíceis, que é essa parte aí, que entra nesses detalhes todos aí. Né? Provavelmente é o único curso do país que vai estar desse jeito, porque tudo que você tem no momento hoje é o quê? Tem que ter pressa, tem que falar só para o profissional. Tudo bem, atende. E eu quero atingir um público maior, né? Para quem está iniciando, para quem, né, é mediano, para quem já conhece muito, então eu dividi em 2 partes. Então hoje eu vou nivelar todo mundo e na próxima aula eu vou entrar nesses detalhes. Agora você tem razão. Tá? Esse diferencial de alíquota ao consumidor final não é para todos os produtos, não. Perfeito?